Deixa eu aparecer aí. Aí, vai abrir. Aí. Agora foi. Agora transmite. Boa! Manda bala, cara. Vambora. Vou ficar vendo daqui. Sucesso aí. Valeu, brigadão. Tenta fazer uma configuração para ficar salvo as lives 30 dias. Tô ao vivo? Bom, deu certo, pessoal. Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Quem tá me ouvindo pode me mandar um... Tô te ouvindo. No Instagram, tá ouvindo? Bom, deu certo, pessoal. Tá. Estão me ouvindo? Tem um pequeno delay, mas tá tranquilo. Tá normal. Eu tô ouvindo aqui no Meet. Aí no Instagram alguém respondeu que tá ouvindo? Não entrou ainda. Demora um pouco. É essa apresentação aqui, pode deixar essa. Pode compartilhar aqui com o pessoal no Meet. O Bruno disse que tá entrando no Instagram. Se alguém vê e ouvir o áudio que tá bom no Instagram e puder me avisar aqui, por favor. Põe a tela inteira. A tela inteira. Clica aqui, compartilhar. Porque aí onde eu for ele aparece. Mas ele vai compartilhar o OBS. Olha lá. Mas aí é pro pessoal do grupo. Aí você pode sair do OBS ou precisa ficar aí? Não. Tem que compartilhar. Não é normal. Depois só. Ah, tá. Não entrou no Instagram? O Camila, no Instagram tá rodando normal, tá? Ah, já tô tô ao acompanhando vivo? aqui também. Isso. Ah, então tá bom, vamos lá. Deu certo aí, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas o time aí, o Bruno, o João Paulo, agradecer eles. Graças a Deus eu não fiquei tão nervosa, mas acontece, né? Faz parte. Quando a gente faz a nossa parte antes, a gente fica mais tranquilo, né? Porque o que tinha que fazer foi feito. Hoje à tarde a gente entrou, fez os testes, mas aconteceu e tá tudo bem. Primeiro eu quero agradecer vocês pelo incentivo, por estarem aqui, tomar essa decisão para dar um passo, né, para aprender um pouco mais. Parabenizar em plena segunda-feira, 8 horas da noite, o que para muitos a segunda-feira é um fardo, para vocês foi uma vitória, né? Algo que vocês se planejaram para que estivessem aqui hoje. Então vamos lá. Quem quer viver algo novo aí em 2026, comenta para mim. E também quem vai assumir o controle da sua vida e tomar a decisão de começar a fazer as tarefas, começar a fazer o que tem que ser feito. E hoje aqui na live vai ter tarefa, porque eu não quero que seja mais um conteúdo que vocês estejam assistindo, só enchendo a cabeça, né, com mais informações, cabeça gorda, né, que o pessoal tem falado muito. E eu quero que seja algo diferente e transformador para cada um de vocês. Eu estive compartilhando no meu Stories sobre uma ferramenta que eu criei para facilitar essa análise. Foi transformadora na minha vida e eu queria muito compartilhar com vocês. Eu ia compartilhar para que vocês desenhassem ou que fizessem um PDF, mas aconteceu algo muito melhor, né? Eu tive uma ideia aqui e consegui desenvolver essa ferramenta e colocar no ar antes da live acontecer, para que vocês tivessem a experiência de
como que fala? Que foi? De... A chuteira, acho que pisou no pé dele. Fecha o áudio do Meet. Eu tô em outra reunião aqui no Meet também com o grupo fechado. Eu só tô arrumando. Fecha o áudio aqui, eu acho que dá tudo certo. Criei então para vocês essa ferramenta. Eu acredito aí que auxiliou, mas mesmo fazendo a ferramenta, eu falei, ainda tá faltando algo, preciso fazer algo diferente. É muito forte isso em mim, sabe? Sempre querer entregar o melhor. Então, quando eu me comprometi a fazer algo, você pode ter certeza que eu vou fazer, que eu vou entregar e vou tentar achar naquele meio do caminho uma solução. Então, foi aí que eu criei um PDF, também saiu do forno, vocês estão sendo privilegiados. E esse PDF foi fruto de estudo, né? Onde eu me dediquei, né? Assistindo, buscando outras pessoas, buscando informação. Já abri o áudio aqui. Buscando informação. E eu fico muito feliz quando eu posso compartilhar, transbordar aí na vida de vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido. Quem caminha mais próximo de mim aí sabe que é só encontrar comigo e eu tô lá falando de tudo que eu tô vivendo, das experiências. Então, quem não preencheu ainda, quiser aproveitar para preencher, tem o link na bio do Instagram, ou camilalopes.com.br. Chegando lá, você já clica em iniciar o teste, ou você pega para obter mais orientações, que vai abrir um slide, né, um PDF para vocês, com todos os questionamentos para você ter uma análise bem feita. E todo mundo, assim, a gente pensa por cima, né, como tá as nossas vidas, mas assim, é muito importante a gente parar e ter o nosso tempo de fazer uma reflexão, porque muitas vezes no meio do caminho o nosso sonho, o nosso planejamento tá desandando e a gente não consegue enxergar de uma forma clara. E essa análise dá a visão pra gente do que a gente tá insatisfeito. Então, muitas vezes a gente tá cobrando de outras pessoas uma atenção, para fazer algo melhor, sendo que às vezes não tá faltando na outra pessoa, tá faltando em nós. E essa ferramenta, o diferencial é isso, ela faz com que a gente comece a fazer um mergulho interno e começar a entender como que a gente tá em cada área da nossa vida. E eu quero liberar também mais uma chave sobre a vida de vocês, que são as bênçãos de Deus. Sem ele, né, sem a direção dele, nenhum dos nossos planos flui, né? Quando a gente coloca ele no nosso caminho, as coisas se tornam mais leves, mais claro. Tem coisas que pode acontecer exatamente como a gente queria, só que tem coisas que às vezes muda um pouco o caminho. E tá tudo bem, porque Deus, ele tá no controle de tudo e ele sabe de todas as coisas. E eu tô muito feliz, porque hoje eu tenho uma liberdade de fazer o que eu gosto, de fazer o meu trabalho e ainda poder falar de Deus, algo que por muito tempo foi inibido, parecia que era algo errado a gente compartilhar, falar de Deus sobre o nosso trabalho. Só que esses tempos eu ouvi algo e foi muito interessante. Deixa eu beber uma água aqui. Eu ouvi algo que foi muito interessante. Deus, ele tá com a gente em todo o tempo. Então a gente ele está durante o nosso trabalho também, né? Porque a gente carrega ele para todos os lugares que a gente vai. E eu queria agradecer, né, vocês por estarem aqui e fazer essa liberação sobre a vida de vocês, que vocês sejam abençoados. Tenham um ano de 2026 maravilhoso, próspero, direcionado, né, onde vocês não enxergavam mais saída, que vocês comecem a sonhar novamente. Esse é o meu desejo e é isso que eu quero praticar aqui com vocês hoje, que vocês vivam
essa transformação. Quem já teve a experiência com consultoria, né, seja diretamente, né, como dono de negócio contratando uma consultoria ou recebendo solicitações, né? Eu lembro quando eu trabalhava CLT, época de auditoria era aquela loucura, né? E quem já teve a experiência sabe que é um trabalho de alto valor, né? A empresa investe em consultores para trazer um retorno mais rápido, uma visão diferente para a empresa, né? E hoje eu, como consultora, eu levo esses valores, né? Então, o que eu tô passando para vocês aqui hoje é um pouco do que eu aplico nos meus clientes, como também no meu dia a dia. Para que eu conseguisse administrar todas as tarefas, todas as demandas que vinham, é necessário ter uma boa organização, um bom planejamento. E a gestão de tarefas, gestão de tempo, foi algo muito importante, né? Foi uma das chaves aí para que eu pudesse crescer profissionalmente, né? E ajudar outras pessoas. Então, uma das coisas que eu aprendi teve várias técnicas que foram aprendidas, onde as pessoas falam, faz isso, e a experiência, né, onde a gente vai fazendo e vai testando o que funciona, o que não funciona. Hoje eu já modelei, já consigo trabalhar muito, bem diferente, mas talvez isso seja novidade, né? Então isso daí é uma outra coisa muito, muito importante. Às vezes a gente fala assim, eu não sei muito, não tenho o que ensinar, mas às vezes o que pra você já enxerga normal, porque já entrou no seu natural, né? O que você tinha que passar, já passou lá atrás, você acaba não se lembrando, né, da dificuldade que foi pra você aprender e pra você ser o que você é hoje, né? Então isso daí é muito importante, a gente tá sempre ensinando e transbordando. Agora vamos pro conteúdo, e é o que eu falei, né? Eu quero que hoje vocês pratiquem, eu quero que seja algo diferente nessa live, para que vocês não fiquem com a mente cheia de informação, mas que vocês já saiam com algo feito, que vocês tenham aquele sentimento de eu aprendi algo, né? Agora eu vou praticar, eu vou continuar para ter melhores resultados. Então, da roda da vida, eu queria que vocês olhassem para ela. Pode pôr aqui, amor. Pesquisa aqui, timer, e dá para pôr. Pode fazer. Da roda da vida, dá uma olhada se ela é uma roda, né? Se ela gira. E se ela não gira, quais são as áreas que estão desalinhadas e que não está permitindo com que a roda faça o giro dela? Então, dentro da avaliação que eu deixei para vocês, eu pedi para já destacar quais são as 3 áreas com menor nota, porque são essas áreas que também necessitam de atenção. Me fala aí o que vocês acharam desses testes, se vocês já tinham consciência de como que estava cada uma dessas áreas, né? Aqui a gente na avaliação tinha área espiritual, parentes, conjugal, filhos. Como que tá, amor? Vai vendo, me falando também o que as pessoas estão... O que as pessoas estão... E é algo bem interessante, porque muitas vezes a gente acaba focando em uma área onde a gente tem sucesso, né? Onde não toma muito energia da gente, porque o nosso cérebro, ele tem um lado que ele não quer pensar, né? Ficar gastando energia, aprendendo algo novo. Ele quer fazer a rotina, algo que não tome
que não desgaste, que não canse. Então é bem... Deixa eu voltar aqui onde eu tava. E aí a gente, por o nosso cérebro forçar a gente ficar no mesmo lugar, no mesmo ponto que a gente tá, para ele não ter que gastar essa energia, a gente acaba não olhando para áreas que a gente precisa se envolver um pouco mais, gastar um pouco mais de tempo, aprender algo novo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci essa avaliação dia 10 de novembro. Quando eu fiz essa avaliação, a área espiritual e da saúde era algo onde eu me cobrava bastante, que eu ficava. Eu sempre era, eu tenho que me aproximar de Deus, preciso ter mais momentos com Ele. Ou academia, vira e mexe eu tava falando, academia não, né? Porque eu não queria voltar para fazer musculação, queria fazer um outro tipo de esporte. E aí, quando eu fui fazer essa análise, eu vi que também era algo que eu ficava falando, Camila, você precisa olhar para sua saúde, né? Então, fazer um exercício. E foi quando eu fiz essa análise, mas além de fazer a análise, tomar uma decisão de se comprometer a essa mudança. Aí eu gostaria de convidar vocês a olhar as duas notas mais baixas, e pensasse em algo que vocês poderiam fazer de diferente, que vocês vão tomar a decisão, porque esse mapa mostra áreas da nossa vida que nos levam à plenitude. Então não adianta eu estar bem desenvolvido na minha área profissional se com meu cônjuge não tá legal. Ou se eu não sou casado ainda, dentro da minha casa, com meu pai, com a minha mãe, eu não consigo ter um relacionamento, né? Ou às vezes é área social, né? A gente se sente sozinho, não consegue se desenvolver bem com as pessoas. Então a gente é aquele sentimento de que sempre está faltando algo, né? Então essa ferramenta que eu disponibilizei para vocês, eu convido vocês no começo agora fez hoje, faz daqui 15 dias novamente. Vocês vão ver que com pequenas ações a gente vai criando aquela satisfação e a gente acaba sendo movido por isso, né? Pelas vitórias, pelas nossas conquistas. Porque se a gente a todo dia muita perda, muita cobrança, a gente acaba ficando meio desanimado, né? Aí começa aquele sentimento de que nada dá certo, nada flui, né? Então, quando a gente passa a sair do papel de vítima e assume a responsabilidade que a gente tem das nossas vidas, né? De fazer as coisas acontecerem, muitas coisas mudam. Uma experiência que eu tive também e vale a pena compartilhar, nesse tempo que a gente está vivendo, se a gente abrir o Instagram, a gente já sai com 10 coisas na cabeça, né? Toda hora uma pessoa falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E quem tá com filho, então, né? O meu tá com 2 anos, bombardeada todo o tempo com coisas na internet, né? Mas assim, de quem que é a responsabilidade, né? Quem é que faz a escolha de estar ali se enchendo daquele conteúdo ou não? Então, quando eu fiz esse mapa, ele dá essa visão pra gente, quais são as áreas que mais necessitam de atenção, e aí a gente consegue equilibrar. E logo quando eu fiz uma outra análise, eu já vi que eu tava diferente, né? Em algumas áreas que eu me pontuei baixo, eu já estava me vendo melhor nessa situação, e com isso, quando eu tô bem com Deus, quando eu tô bem na minha saúde, já me dá mais energia para me dedicar mais no trabalho, e assim a gente vai equilibrando e vai vivendo um dia de cada vez. E bom, eu pedi para vocês pensar em 2 ações aí. Deu certo? Então, dessas notas baixas, pense em 2 coisas para mudança. Por que eu falo 2 coisas? Porque às vezes a gente... mas o que não tá bom na sua saúde? Meu colesterol não tá bom, não tô indo pra academia, não tenho ânimo, todo dia tá atacando a enxaqueca, né? Então, entre todos, escolhe um, né, para você
para você focar, para você dar atenção, né? Tem muito o método de Pareto, onde ele fala que se a gente tem 20% dos nossos problemas, se a gente focar, der atenção em resolver, vai refletir em 80%, porque às vezes tem, por exemplo, o espiritual entra de uma forma tão forte na minha vida que ele acaba entrando em outras áreas, né? Puxando energia para aquelas outras áreas onde as coisas não fluem. Então, escolhe algo para dar foco, para você. Vou dar um exemplo da academia, que foi bem legal e fez muito sentido. Sempre quando começava a academia, ou até mesmo o Bruno, queria assim, eu vou pra academia todos os dias, de segunda a sexta. Mas assim, você não tava dando conta de ir nem um dia. E aí você já quer começar com 5? Então, muitas vezes, a gente coloca uma expectativa muito alta, né, nas nossas costas. E aí, já que eu me comprometi com 5, fui 4, você já não tá realizado, né? O nosso cérebro fica dando comando, né, pra gente que tem que ser perfeito. Você se comprometeu com 5, faz 5. E aí eu comecei a diminuir um pouco as expectativas, porém não deixar de fazer e realizar. Aí o que eu fiz? Eu coloquei 2 vezes na semana, em horários que eram possíveis de ser realizado, e eu me comprometia com isso, né? E quando a gente fala assim, então tal dia, tal horário eu vou fazer tal academia, você já acaba se comprometendo com aquilo. E é algo que é importante para você. E quando você coloca as coisas que é importante para você, você deixa de viver em prol 100% das outras pessoas. Por quê? Às vezes tem gente que o social tá lá em cima, tá 10. Mas se olha para dentro de casa, tá 3. Se vai para uma outra área, não tá bem avaliado. Por quê? Você tá o tempo todo servindo, né? Colocando a sua energia com outras pessoas. Então, se você não faz a sua agenda, se você não consegue enxergar o que é prioridade para a sua vida naquele momento, você acaba exercendo muito a área social, você fica em prol das outras pessoas, né? Não no sentido que eu falo só de ajudar, mas vamos comer em tal lugar? Não tenho nada planejado, né? Toda hora eu fico só reclamando que eu não consigo, que eu não tenho tempo de estudar, que eu não tenho tempo de ir na academia, que eu não tenho tempo de ir na igreja, mas aí já que minha agenda não tem nada, chega um convite aleatório, eu aceito. E aí daqui a pouco vem alguém, você poderia fazer esse favor pra mim? Tá mudando aqui, ó. É tão rapidinho. E aí a gente acaba preenchendo o nosso tempo 100% com as demandas de outras pessoas. Então isso também é muito importante quando a gente se autoavalia e identifica o que é importante para a gente viver nesse momento. E são escolhas, né? Não tem como fazer tudo, mas quais são as principais áreas que você precisa focar, que você precisa desenvolver algo. Perguntas. Depois desse... O Bruno tá falando que tem perguntas aqui. Já vejo, deixa eu só concluir essa questão. Então, além dessas 2 ações que vocês colocaram, é interessante que vocês sejam específicos, né? Então, mudança de ano, muita gente fala, eu quero emagrecer. Mas quer emagrecer quanto? 10 quilos? Né? Então coloca, específico, né? Qual que é a minha meta? Emagrecer, né? Então aqui, Smart, emagrecer. Mensurável, né? Mensure quanto que eu quero emagrecer. 10 quilos. É alcançável? Então, não adianta também a gente colocar que eu vou comprar minha casa de 1 milhão, sendo que eu tenho um caminho a trilhar para chegar nesse objetivo, né? Então, que seja algo alcançável dentro do prazo estipulado.
é alcançável? Aí você responde essa pergunta para você, porque se na sua mente isso daí você já fala que não vai acontecer, pode ter certeza que não vai acontecer, né? Então, primeiro você precisa acreditar, né? A mesma coisa, isso daí eu faço nas empresas, né? Quando a gente coloca uma meta para os nossos funcionários, para quem trabalha junto com a gente para atender, tem que ser algo que motive, que veja que aquilo, se tiver uma mudança, um ajuste de rota, é possível alcançar. É relevante? O quanto que isso que você está colocando na sua vida é relevante? E o temporal é o tempo. Em quanto tempo você quer emagrecer? Aí você coloca o seu prazo, né, para você ter essa perda de quilo, né? Então vai ser até junho. Coloca uma data. E aí você, dentro da sua rotina, precisa inserir, né? Ah, vai ser um tempo que eu vou escolher um cardápio mais saudável, vai ser o tempo que eu vou ter que me dedicar para academia, para uma caminhada, não sei, cada um tem os seus métodos, né? Ah, o meu tempo para ir na estética e assim por diante. Então, sempre quando vocês falarem eu vou fazer isso, seguir essa regrinha do específico, mensurável, alcançável, se é relevante e o tempo para que isso seja alcançado. Outro ponto, vou para o outro ponto e último, que acho que eu já coloquei bastante coisas aí para vocês refletirem. Depois eu vou, na reunião fechada aqui no Meet, eu vou mostrar para o pessoal a ferramenta que eu uso para que eu consiga colocar todos as minhas atividades, as tarefas, para sair da idealização para a realização. Então, isso é um diferencial muito grande, né? Tem pessoas que conseguem idealizar o que precisa, né? Tem a visão. Só que para a visão acontecer, precisa ter ações dentro daquela visão para que seja alcançável, né? Para que a gente consiga concluir a visão, o nosso sonho. Então, eu vou dar continuidade para mostrar como eu organizo isso, mas uma de informação, deixa eu pegar aqui, ó. Isso daqui é muito importante, e principalmente nesse tempo que a gente vem vivendo. Não sei se é a idade, que se eu fiquei mais velha e as responsabilidades são maiores, ou é a era da tecnologia, um monte de informação que vai entrando pra gente, como que a gente tivesse que realizar e dar conta de tudo. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer é um detox mental, né? Então, isso daí eu aplico tanto na empresa quanto na vida pessoal. O que tá aqui na minha mente falando? Você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Tira as preocupações, porque se a nossa mente fica cheia de solicitações, a gente não é produtivo quanto a gente precisa ser, se culpa, vem vários sentimentos que impedem com que a gente foque naquilo que a gente precisa fazer. Eu, por exemplo, se eu não faço esse detox mental, eu tô executando uma tarefa e daqui a pouco eu já tô entrando em outra, porque você vai fazer, lembrei que tem que fazer isso, lembrei que tem que falar com fulano. O WhatsApp, então, se você dá uma passadinha ali rapidinho, você já fica alguns minutos, porque demanda muito da gente. Então, faz esse detox, né, mental, coloca tudo que tá na sua cabeça que você quer fazer, até mesmo nas atividades de casa, né? Então, o que tem dentro da sua casa que você pensou em arrumar, pensou em mudar, modificar? Põe isso no papel, porque a partir do momento que a gente começa a tirar da nossa mente, né, sai do mundo abstrato e vem para o mundo material, e é muito mais fácil da gente construir dessa forma, né? E dentro das empresas, né, uma dica aí para quem tem colaboradores ou para quem tem que atuar, aqueles que estão começando um negócio,
quais são as responsabilidades diárias do seu negócio. Então, no seu lar você tem coisas que tem que fazer todos os dias, né? Então, quais são essas tarefas? Quanto tempo leva para execução? Precisa medir, porque às vezes você já sobrecarregou tanto a sua agenda diária que não cabe mais atividades para você ficar se cobrando para que você realize. Então você tem que tomar decisões, ou você vai colocar outra pessoa para fazer, ou você vai pausar um pouco aquele projeto e retomar em um outro tempo, né? Então isso daí é muito importante. Lista tudo o que tem para fazer diariamente, quais são as entregas semanais, quanto tempo consome disso, mensais, já cheguei a fazer bimestral e anual também, porque são aquelas atividades que a gente realiza uma vez no ano, né? Um exemplo fresco aqui é Natal. Quem deixou para comprar em última hora aí, comprou no Shopee e não chegou. Né? Eu sou uma dessas pessoas, né, que até falei, ano que vem, em novembro, tem que começar essas compras, senão não flui. E é uma coisa que se faz anualmente. Então, se a gente tem se já tá tudo anotado, né, o que realiza, né, é muito mais fácil. Lembra que eu falei que nosso cérebro é preguiçoso, que ele não quer gastar energia, né? Então, às vezes, a gente deixa como tá para ver como é que fica, porque a gente não quer despender para resolver, mas ao mesmo tempo que a gente não quer resolver, a gente tá aqui no presente, como que eu posso falar? Se martirizando por conta dessas coisas que são importantes pra gente. Já tá chegando ao fim, né? Já estamos terminando. E quem quiser saber mais um pouco sobre as ferramentas que eu uso, eu consigo dar acesso para vocês também, dá pra gente conversar individual para eu passar mais detalhes. Agora, para quem tá no Meet, eu vou conseguir passar. Se vocês acharem interessante também, manda mensagem para mim que quer saber, talvez a gente marque uma reunião fechada, porque eu tenho que compartilhar a tela e aí precisa ser em algum aplicativo aí para que isso aconteça. Né? Então, dentro do planejamento, o que eu fiz? Eu usei o ChatGPT, né? Hoje a gente tem essa tecnologia ao nosso favor, então não fica se sabotando e falando, agora as pessoas não querem mais pensar, é tudo, né? Usa a tecnologia ao seu favor, né? Então, tô falando para você usar, não deixar que ela te use, né? Que seja o seu tempo todo ali consumido em redes sociais, né? Coisas que acabam não sendo relevante, né? Não dando o resultado que você espera. Então, eu coloquei lá no chat o horário que eu acordo, o horário que eu durmo, quais os meus compromissos diários, semanais. Ele organizou isso e me mostrou o tempo livre, né, que eu tinha na agenda, ou os dias que estavam sobrecarregados, né? Foi engraçado que quando eu fiz, eu consegui ter uma visão muito clara do quanto de tempo que demanda a gente criar um filho, né? Então, tanto de horas ali que eu me disponibilizo para essa tarefa, né? Faz parte agora da minha rotina. Até um tempo atrás não existia. Só que agora essa demanda é muito importante para mim. Então ela toma um tempo. É necessário, né, que eu aplique esse tempo para essa tarefa. Então a rotina do sono, então, gente, nem se fala. Porque ali já vai vem o nosso sono também e acaba o dia. Então, quando a gente usa a ferramenta do GPT, ele vai dar uma boa clareza aí pra gente, os dias mais livres. Eu quero fazer um curso. Coloca de horário que você vai fazer esse curso, porque aí você não vai deixar que demandas de outras pessoas ocupem a sua agenda e você deixe de fazer o que precisa ser feito, né? O peso invisível acaba aparecendo. E aqui é uma reflexão que eu tenho para vocês também. O que tá dentro, que sempre esteve dentro dos meus planos, mas que não conversa com um mapa de avaliação, né? Então eu fiquei falando, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, mas e o que realmente você se culpa, né? Que você se deu uma nota baixa que você não enxerga. Então, onde que a sua agenda te sabota?
veio na minha mente aqui videogame, hein? Não sei se tem alguém que tem muito tempo que dedica em videogame. Não tô falando que não é para fazer, mas é com equilíbrio, né? Com tempo saudável, porque às vezes a gente fica tanto tempo no lazer e tem outras áreas que também precisam de foco. Aqui sobre a Meta Smart, o Eduardo tá falando aqui, lembrei de uma frase, a tarefas, deixa eu ver aqui. Lembrei de uma frase, há tarefas que cumprimos por puro hábito, como quem gosta de regar plantas de plástico. O gesto existe, mas nada floresce. É verdade, né? Hábito tá na nossa rotina e a gente tem coisas da nossa rotina que a gente tem que olhar Amor, acho que eu fiz alguma coisa errada. Tem que olhar e falar, não, isso daqui não faz mais parte desse momento que eu quero viver, né? E abrir mão para que coisas novas venham acontecer. E aqui é uma reflexão, né? Que o tempo é a moeda mais cara que existe, né? Então, eu tô na fase da maternidade, né? Então, que eu aproveitei lá no tempo de recém-nascido, 1 ano, eu aproveitei, né? Passou, né? Não tenho como voltar mais. Então, o que tá nas nossas mãos é olhar para o nosso presente e tomar as decisões do que a gente vai fazer de diferente hoje. Porque aqui eu coloquei uma frase, né, que também não adianta a gente correr atrás do vento para chegar lá no final da nossa vida e olhar e falar nada disso fez sentido. Então, quando a gente pega esse mapa de avaliação, a gente consegue ver todas as áreas que é importante pra gente e trabalhar em cima delas, para que quando chegue lá no final, a gente não fala que correu atrás do vento, ou quando eu alcance todas as minhas metas de carreira profissional, eu não olhe para outras áreas da minha vida e estejam quebradas, né? Tantas coisas que a gente ouve, né, de relacionamentos com filhos, né? É o tempo, né? O tempo, ele é muito precioso e depois a gente não consegue resgatar. Vamos para perguntas, o que o pessoal tá falando. Depois fica combinado assim, gente. Se vocês, quem quiser saber mais sobre essas ferramentas, eu mostro para vocês. A gente faz uma reunião individual ou em grupo. Ela ajuda muito. O que tem nessa ferramenta? Eu já me organizei em agenda semanal, no Excel, depois fui pro Google Calendário. Só que cada ferramenta que a gente usa tem os seus prós e os contras, né? E hoje eu consegui me adaptar muito bem dentro de uma que eu coloquei do horário que eu acordo até o horário que eu durmo, de 15 em 15 minutos. Então dá para eu colocar ali, esse meu tempo é para o pessoal, esse tempo aqui é para esse cliente, esse é para aquele cliente, com campo para eu escrever. Ali ele já calcula o quanto naquele dia eu levei na minha área pessoal, na minha área profissional. Eu consigo ver se tem algum desequilíbrio. Então, ajudou muito a organizar a agenda e conseguir enxergar também quando a gente lista 10 tarefas e fala que vai fazer hoje, mas se a gente não calculou quanto tempo leva cada tarefa, não adianta a gente querer executar. O dia tem 24 horas. Né? Tem as horas que a gente está descansando também, então é muito importante a gente fazer essa avaliação. A Dayana perguntou como saber o que é importante para ela. Teve uma pergunta aqui, como saber o que é importante para mim. Essa análise que eu coloquei, tem um link lá que faz assim, mais orientações, e ele vem com perguntas para ajudar a gente a analisar. Deixa eu escolher uma área aqui, sobre servir, né? Então, o quanto você investe de tempo, dinheiro, talento, amor para pessoas que nunca vão te poder dar nada em troca. Ore a Deus para te ensinar a amar, né? Então, se é algo que você se avaliou baixo, né, dentre tantas outras áreas, é porque isso é importante para você, faz sentido. Porque para uma pessoa, as pessoas podem estar vivendo o mesmo cenário. Já viu falar assim, eu criei os 2 filhos do mesmo jeito e cada um tomou um rumo? É isso, são personalidades, características. Para cada um, o que é importante é
floresce de uma forma. Tem mais alguma? Aqui no Meet. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Dá uma olhada no Instagram se o pessoal fala alguma coisa, acho que já. Tá tranquilo. Fez sentido para vocês? Qual decisão aí qual área que estava mais pegando para vocês e tem tarefa de casa para fazer? Legal. É isso aí, pessoal. Agora é a hora que a gente precisa praticar, né? Tirar as coisas do papel, principalmente quem está muito envolvido aí. Claro que o financeiro é a coisa que pegou você mais aqui, o ponto. Falaram aqui com a gente que o que mais pegou foi o financeiro. O financeiro foi uma das áreas que eu tratei há pouco tempo, né? Sempre fui uma pessoa que tinha muito controle sobre o que eu gastava, mas não tinha ação muito efetiva sobre o que ganhar, muitos medos, crenças. Então, uma decisão que a gente tomou aqui em casa foi fazer um curso. Então, são nessas análises que a gente vai tomar uma decisão que precisa ser tomada, porque para oferecer dentro na internet, né, a gente é bombardeado em todos os tempos, né, com coisas legais. Não tô falando que o que a gente às vezes acaba comprando não é importante, não é interessante, mas às vezes é interessante para outras pessoas, não para nós, para o momento que a gente está vivendo. Então, às vezes vale muito mais a pena a gente fazer um curso de financeiro. Não foi um curso financeiro, foi algo mais relacionado à prosperidade, riqueza. A gente fez, foi bem legal. Eu vi várias crenças, trouxe muita visão assim para minha vida. E foi uma área que eu me avaliei mal. E aí, se eu me avaliei mal, então qual a atitude? O que eu tenho que começar a fazer? Além do treinamento, eu tinha que dar mais atenção semanalmente para as despesas, para os planos, né? Que a gente fazia aqui em casa. Então foi algo que a gente começou a colocar mais tempo. Então, se não tinha tempo para olhar lá para o meu financeiro, quanto que estava gastando, quanto que estava entrando, né? Então foi um tempo ali, um tempo que a gente começou a separar, porque é uma área onde eu me avaliei mal. Vamos encerrando aqui. Eu espero que tenha feito sentido, que de alguma forma eu tenha transbordado sobre a vida de vocês. E agora eu pretendo seguir nessa jornada, né? Como eu falei alguns vídeos atrás, né? Chegou a hora de transbordar, de compartilhar, né? Tudo aquilo que a gente tem aprendido, né? E quanto mais a gente transborda na vida das outras pessoas, mais vem sobre as nossas vidas, né? Isso daí é promessa de Deus para a nossa vida, né? Então eu espero que vocês façam um excelente 2026, tenham novas atitudes, não se cobram tanto, né? Dentro de 10 tarefas, escolhe uma, duas, realize elas, porque assim, todo o tempo você só tá perdendo, né? Além de você tá levando essa informação para sua mente, e isso acaba pegando as suas forças. Tchau, até a próxima. Ok. Agora aqui no Meet eu vou continuar. Você usa essas ferramentas que você está falando, você usa tipo o chat do Google, essas ferramentas